honrarei, Senhor. Só mais uma vez eu te honrarei, ó Pai. Eu te honrarei, ó Pai, com os meus lábios, em tudo que eu sou. Eu quero ser santo, eu quero ser digno de ti. Sim, eu te honrarei, ó Pai, com os meus lábios, em tudo que eu sou. Eu quero ser santo como tu és digno, Pai. Pois, Pai, eu te amo, vou sempre te obedecer. Eu te darei honra, te darei honra. Dos lábios do mundo, diga, dos lábios do mundo, de todo se ouvirá que em mim há um filho de Deus. Dos lábios do mundo, de todo se ouvirá que em mim há um filho de Deus. Sempre buscarei os frutos do teu Espírito Santo em tudo que eu sou. Louvor, tu me conduzirás, eu irei mansamente. Oh sim, em tua vontade, ó Deus, está todo o meu prazer. Jesus, eu quero te abraçar. Jesus, tu me perdoaste tudo, os meus fardos levaste, minha vida mudaste. Por tua morte hoje eu sou livre, tu és meu refúgio e sustento. Então eu te honrarei, Senhor, eu te honrarei. Sim, então eu te honrarei, Senhor, eu te honrarei, eu te honrarei. Então eu te honrarei, Senhor, digno, eu te honrarei, Senhor, por tudo que és. Então eu te honrarei, Senhor, eu te honrarei. Então eu te honrarei, Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus te abençoe, te guarde e brilhe a sua face sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Pai está sempre desejoso para nos abençoar, sempre desejoso para abrir caminho, conforme Ele disse, por todo o lado nos conduz em triunfo, fazendo difundir através de nós o suave perfume da sua presença. A sua palavra vai adiante de nós, abrindo caminho. Ele nos quer abençoar. Não há Pai como o nosso Deus. Não há ninguém que nos tenha dado tanto como o nosso Deus. A palavra de Deus não pede que nós nos apresentemos diante de Deus como se Ele estivesse só ali para receber, e nós a cantar, a servi-lo, a ser por toda a eternidade. A palavra de Deus não fala assim. A palavra de Deus fala num cântico, que é o cântico dos cânticos. A noiva canta primeiro, é certo, mas ela canta acerca daquilo que o noivo está a fazer. E a seguir o noivo canta também. Ele nos serviu a nós primeiro. Nós somos pó, não somos nada. Ele nos serviu a nós primeiro. Tudo o que nós temos vem do Senhor. Toda a boa dádiva vem do Pai das luzes. Ele está sempre desejoso para te abençoar, amado. Amém? Por isso, abre o teu coração e deixa que essa bênção entre e possa tocar na vida de quem está ao teu lado.
Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe a sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Amém, amém, amém. Mais uma vez sobre quem está ao seu lado. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe a sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém. Que o favor de Deus seja sobre ti e depois de ti, por 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti e depois de ti, por 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Mais uma vez, que o favor de Deus seja sobre ti e depois de ti, por 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. O favor de Deus seja sobre ti e depois de ti, por 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença seja sobre ti e te cerque onde fores, seja onde estiveres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao entrares, ao sair, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Amém, amém. Que se ouça o povo de Deus. Que o favor de Deus seja sobre ti e depois de ti, por 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos. Sua presença seja sobre ti e depois de ti, onde fores, desde onde estiveres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao entrares, ao sair.
seja sobre nós, diga, sim, que o favor de Deus seja sobre nós e depois de nós, por 1000 gerações, as famílias e os filhos dos seus filhos, sua presença seja sobre nós e nos cerque, onde formos, seja onde estivermos, Ele é por nós, Ele é por em todo o tempo, pelo dia, pela noite, ao entrar, ao sair, ao chorar, ao sorrirmos, Ele é por nós, 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 por nós. É bom estar na presença de Deus. Amém? Damos um aplauso com mais força. Glória a Deus. Bendito seja Deus. E Senhor e Deus, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, de poder estar diante do teu trono, da tua bênção estar estendida sobre nós e a tua mão poderosa sustentar a vida dos teus filhos. Nós te agradecemos de todo o coração pelas casas e famílias que estão aqui representadas, de seres tu a dirigir, a conduzir os nossos passos em tua bênção, em tua vitória, na tua segurança, pois não há segurança em mais lugar algum a não ser na tua presença. É a presença de Deus que traz refrigério em nossa vida. É o poder e a presença de Deus que muda as situações e que nos faz avançar e triunfar sobre todo o obstáculo, sobre toda a barreira do inimigo. É Deus que opera, é o seu poder que opera, é a sua vitória que opera, e a nossa fé está em ti, na tua palavra, que é mais firme que os céus e a terra. Nós te agradecemos de todo o coração. Vamos orar juntos. Diga comigo, em nome de Jesus, declaro a bênção de Deus sobre as casas e famílias, não só nós que aqui estamos, mas em todo lugar onde chegar esta palavra, em todo lugar onde chega o poder de Deus, através da sua palavra, através deste culto, mesmo quando ele é gravado, chega o poder e a unção de Deus, a bênção de Deus, o conhecimento de Deus, a revelação de Deus. A sua presença opera vitória, a bênção e o favor de Deus operam livramento, a palavra e o poder de Deus operam cura, sendo sarados aqueles que estavam oprimidos, porque muito maior é o poder de Deus que opera sobre a nossa vida, sobre todo aquele que crê e que recebe da sua presença a força e o poder que nos transforma, que nos levanta, que nos abençoa. Também oramos hoje que uma cerca da proteção de Deus, uma muralha de proteção, esteja ao redor das casas e famílias de cada um dos teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus, dos locais de trabalho, das equipas de trabalho conosco, em todo o tempo, a tua presença, a tua bênção, o teu favor opera, de modo que o destruidor não entra,
e nada das suas obras Ele consegue realizar. As suas ciladas são destruídas, mesmo antes de se materializarem. O teu poder acontece e rompe as cadeias da impiedade. A unção de Deus despedaça o jugo. E eu declaro o que está escrito, que se Deus é por nós, quem será contra nós? A sua presença, o seu poder, no qual nós resistimos ao inimigo, faz com que ele desapareça. Porque está escrito: resisti ao mal e ele fugirá de vós. Assim nós enfrentamos em nome de Jesus toda a cilada do inferno e proclamamos a nossa fé na vitória que Deus já prometeu. Ele é poderoso e é fiel para cumprir as coisas que promete. Deus tem todo o poder para realizar aquilo que prometeu. Esta é nossa fé. Essa é confiança na sua palavra. Declaro hoje, em nome de Jesus, que não há surpresas nenhumas. Quando Deus fala uma palavra, é impossível, havendo fé, que essa palavra não aconteça. Assim eu declaro hoje, pela fé na tua palavra, que somos mais que vencedores em Cristo, que o inimigo não nos toca, mas que somos levantados na tua vitória, mesmo em situações difíceis, quando nada parece e nada parece funcionar. Deus opera, o seu poder opera. Essa é a nossa fé, em nome de Jesus. Damos um aplauso para Jesus, graças a Deus. Graças, Senhor. Meus queridos irmãos, tenham a gentileza de sentar. Nós vamos participar da Santa Ceia. Mesmo para os nossos irmãos que estão online, faça também, visto que eu vou abençoar o pão e o vinho que você tiver em sua casa, de modo a que possa também participar conosco da Santa Ceia, mesmo estando em sua casa. Corte um pouquinho de pão, coloque aí de lado, e um pouco de vinho também, e coloque de lado para nós nos prepararmos para participar juntos da ceia do Senhor. Por que é tão importante a participação da Santa Ceia? Porque a palavra de Deus diz que nós todos somos convidados para a ceia do Senhor, para participar da sua vida em nós, da sua natureza em nós. Participarmos como filhos de Deus à mesa do Pai. Participamos da vida de Deus, da natureza divina, do impacto do poder de Deus em nossa vida. Ser um filho de Deus é algo extraordinário. O mundo quer confundir com religião, mas isso não tem a ver com religião de facto. Tem a ver com uma família. Amém? A família que está nos céus e na terra. Há uma parte da família que está nos céus e outra que está aqui, na terra. E esta família toma o nome a partir do Criador, do Pai, que é Senhor e Criador dos céus e da terra. Bendito seja Deus. Amém? Este texto que está em Efésios, no capítulo 3... E no versículo 14 e 15, que diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Toda a família. Uma parte da família nos céus, outra na terra, e tomamos um nome. Esta família tem um nome. A partir de Deus. Filhos do Deus Altíssimo. Diga isso comigo. Somos filhos do Deus Altíssimo. Somos filhos do Rei. Estamos à mesa do Rei. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Neste texto também eu gostava que olhasse comigo em Mateus no capítulo 8. A Bíblia diz que apareceu um leproso no versículo 2 e 3 e prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, podes sarar-me, podes curar-me. Se tu quiseres.
Tu podes, tu tens poder, mas será que tu queres? A dúvida que o homem tinha era se Deus queria sará-lo. A certeza que ele tinha era que Deus pode. Diga isso comigo, Deus pode. Deus tem todo o poder. Mas será que ele quer? A dúvida que ele tinha era essa. Será que Deus quer curar-me? Será que haverá alguma razão ou motivo pela qual Deus não queira sarar? E esta dúvida, foi com esta dúvida que ele se apresentou diante de Jesus e Jesus esclareceu esta dúvida para sempre. Disse, quero ser limpo. Mas depois Jesus fez uma coisa extraordinária. Veja o que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e tocou no leproso. Quem tocava os leprosos? Ninguém tocava os leprosos. Mas Jesus tocou o leproso. E em vez da lepra passar do leproso para Cristo e ficarem 2 leprosos, a lepra morreu e desapareceu instantaneamente do corpo daquele homem. As feridas desapareceram. Para Deus não há impossíveis. Não há coisas difíceis demais ou impossíveis. A lepra desapareceu, Jesus tocou e a lepra desapareceu. Por que estou a dizer isto hoje? Porque ao celebrar a Santa Ceia, você deve entender que está a fazer parte do corpo e sangue de Jesus. Está a tomar parte, a fazer a sua parte nesta inclusão no corpo de Cristo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo é a cabeça da igreja. E esta é o seu corpo. Aquele corpo tão poderoso que quando tocava nas enfermidades a doença desaparecia. Tocava nos leprosos e a lepra morria. Você está a fazer parte deste corpo, da natureza divina desse corpo, para si, pela fé. O que é que significa isto? Significa que o ADN de Deus é impartido no seu espírito. O ADN de Deus é impartido na sua alma. E é impartido também no seu corpo, porque você está a comer, há uma parte física e uma parte espiritual. Você está a comer mesmo pão e a beber sumo de uva. Essa é a parte física. Este pão e este vinho vão entrar na sua corrente sanguínea. Mas a parte espiritual é que na sua corrente sanguínea vai estar representado lá o sangue do rei. Nas suas veias vai correr o sangue do rei. Amém? Espiritualmente, os símbolos bíblicos valem como se fossem realidade. Você não está a comer carne, nem a beber sangue. Mas está a receber os benefícios do poder, da grandeza, da glória, da cura, da saúde, da vida de Deus que estava em Cristo passar para si. Por isso, qualquer enfermidade que estivesse aí, você tem que ter essa fé. Está condenada a desaparecer. Não vai resistir ao poder de Deus que está em nós. E isto opera pela fé. Você tem que ter essa fé. Tem que ter esta confiança em Deus. Que o poder de Deus que está em nós é maior. Que a vida de Deus em nós expulsa todo o poder maligno, qualquer sofrimento, qualquer doença, está condenada a desaparecer. Então, ao participar do corpo e sangue de Jesus, você está a participar dos símbolos. Mas os símbolos valem como se fosse a realidade. Não esqueça que a simbologia bíblica é assim, funciona assim. Por isso, aqueles símbolos do sangue que foi aspergido, o sangue dos cordeiros e o sangue da manada dos cordeiros que foi aspergido nos umbrais das casas, eu pergunto, valeu? Naquela noite da Páscoa do Egito, aquele sangue era dos currais, sim ou não? Era das ovelhas da manada, era dos machos, não, ovelhas eram machos. Valeu? Quando o destruidor passou naquela noite, pôde entrar nas casas onde estava aquele sangue? Eu pergunto, qual era a diferença entre aquele sangue e o sangue dos outros cordeiros? Nenhuma. Era sangue igual. Só que ele estava ali em representação, simbolizando o sangue daquele que viria um dia a ser o Cordeiro de Deus que vinha para tirar o pecado do mundo. Aquele sangue estava em representação do sangue de Jesus. Era um sangue simbólico. Deixou de ser apenas o sangue
dos cordeiros da manada para passar a ser representação simbólica do sangue de Jesus. E funcionou como se fosse o sangue de Cristo. Porque o que é facto é que naquelas casas a morte não entrou, Satanás não entrou, o poder das trevas não entrou, o diabo não pôde entrar. Sim ou não? Então que na sua casa não entre também. Porque não só o poder do sangue de Jesus está sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a obra das suas mãos, é em tudo que você coloca as suas mãos, mas está dentro de si agora. Está dentro de si. Poder de Deus impartido para a sua vida, a natureza divina impartida para si. A vida de Deus em nós. É isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Ao participar do corpo e sangue de Jesus, você está a participar da vida de Deus. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, a Escritura diz que nós fomos feitos participantes da natureza divina pela palavra. Por crer nesta palavra, por acreditar nesta palavra, fomos feitos participantes da natureza divina. Amém? Leia comigo. Pelos quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, escapando da corrupção que há no mundo. Amém? A natureza divina é impartida para si. Ser um filho de Deus é ter o ADN de Deus. É ter a vida nova de Cristo em nós. É ter nascido de novo por causa do sacrifício de Jesus. É ter uma nova natureza em nós a operar. É ter em nós a vontade de Deus. Ter a operação do poder de Deus na sua vida. E assim como naquelas casas o sangue aspergido não permitiu a entrada ao destruidor, do mesmo modo, o destruidor não entra na nossa vida, não entra no seu corpo. Essa visão de Deus acerca desta obra extraordinária era também para que na igreja não houvesse enfermidade. Amém? Não havendo doenças nem enfermidades. Os filhos de Deus não devem conformar-se com as doenças. Pelo contrário, devem ter a confiança, a certeza do poder de Deus. Que aquele corpo tão poderoso tocava nos enfermos e matava as doenças, agora está em nós, na natureza divina que é impartida para nós, e nós somos o corpo de Cristo. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Amém? Nós somos o corpo de Cristo aqui sobre esta terra. Cristo é cabeça e a igreja é o seu corpo. Por causa dessa natureza divina você vence. Vence os obstáculos, vence as crises, vence as dificuldades, vence as enfermidades. Por causa dessa presença do poder de Deus em si, você vence os obstáculos que o diabo levanta, as ciladas que levanta à sua frente. Você vence e triunfa sobre o mal. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus colocou todo o poder maligno aos seus pés. Principado e poder e potestade e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. Efésios capítulo 1, versículo 22. Sujeitou, diga comigo, sujeitou. Todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que executa tudo o que é preciso em favor de todos os que precisam. Quantos é que precisam? Nós precisamos do poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Tenha a gentileza de ficar de pé. Vamos orar e abençoar este pão e este vinho também em casa, que os irmãos tiverem um bocadinho de pão e vinho na sua mesa para fazer comunhão exatamente connosco. Vou pedir aos irmãos para ficar à nossa frente, os assistentes, e nós vamos então orar juntos. Diga comigo, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa este pão e este vinho, que são símbolos do corpo e sangue de Jesus. Aquele corpo tão poderoso que tocava nas doenças, nos enfermos, nos olhos dos cegos, ou no esquife do filho da viúva de Naim, e que fez com que a morte parasse. Aquele corpo tão poderoso, que ao ser tocado até na roupa, na sua roupa, nas suas vestes, os enfermos eram sarados. Eu oro hoje e agradeço-te por este corpo tão poderoso. Nós podemos ser parte com ele, ser participantes da natureza divina, em nome de Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus, pelo teu amor tão grande por nós, pois entregaste a tua vida para nos salvar.
pagando pela nossa condenação o castigo que veio sobre ti, para que nós tivéssemos paz e fôssemos justificados pela fé na obra que Cristo fez. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço do coração, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para a igreja serem tão amáveis de sentar, para ser mais fácil participar do pão e do vinho, e os irmãos para distribuírem pela igreja este cálice e um pouco deste pão. Em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Vamos louvar o Senhor com esse salmo, Joé, agradecendo ao Senhor pela sua grandeza, pelo seu amor. Como agradecer? Colocamos a nossa vida em tuas mãos para te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Como demonstrar tanto amor que tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Como demonstrar tanto amor que tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, que por nós tanto fez. Foi na cruz que sabor seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, que por nós tanto fez, que por nós tanto fez, que por nós tanto fez. Bendito é o teu nome. Oramos juntos, tenha a gentileza de levantar, pegue no seu pão e nesse cálice e oramos juntos. Em nome de Jesus te agradecemos, diga comigo, eu te agradeço do coração tudo o que o Senhor fez por nós, tudo o que operou em nossa vida, a grandeza do seu amor por nós. Não nos desamparou, mas veio para nos salvar, derramando a sua vida, derramando o seu sangue. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Na noite em que o Senhor foi traído, tomando o pão, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos, isto é o meu corpo,
que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomai e comei. E de modo semelhante, depois de ter ceado, tomou também o cálice. E disse: este cálice é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. O meu sangue é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Tomai e bebei. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, que por nós tanto fez. Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor. E se surgir um louvor, quero entregar ao meu Salvador, Salvador. Foi na cruz que salvou, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, que por nós tanto fez, que por nós tanto fez, que por nós tanto fez. Amém. Graça, glória ao seu nome, glória ao seu nome. Aleluia. Esse mais ei, mais graça do teu Deus. Começamos hoje uma nova série de estudos acerca da palavra de Deus, do poder da palavra, a palavra que é mais firme que os céus e a terra. E por isso começamos no princípio. Diga comigo: e disse Deus. Esse então é o nosso tema de estudo nos próximos dias. E disse Deus. O poder da palavra, o valor da palavra, a fé que é necessária para que esta palavra opere. As mudanças produzidas pela sua palavra, a palavra que é enviada e sara e cura, a palavra que é enviada e que muda as situações mais adversas, a palavra de Deus. Bendito seja Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, era o caos. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, diga a igreja comigo, e disse Deus. Os irmãos também que estão em casa a ver online. E disse Deus: haja luz e houve luz. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra. Damos-te graças da tua palavra que descobrimos com uma verdade no meio de um mundo de mentira, com uma luz no meio de um mundo de trevas. Nós te agradecemos de coração por esta palavra produzir frutos extraordinários na vida dos teus filhos. E te agradecemos de coração pela podermos ter a oportunidade, o esclarecimento, o conhecimento de aplicar a nossa fé na tua palavra.
de ativar o poder de Deus nesta palavra pela fé que depositamos nela. É na tua palavra que ficamos firmes, aguardando no cumprimento da tua palavra e das tuas promessas. Pois, diga a igreja comigo, Deus é poderoso para cumprir aquilo que promete, e as coisas que Ele prometeu não falhará de cumprir. Quantos recebem? Diga comigo, receba em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Tenha a gentileza de sentar, prepare-se para anotar, tomar algumas notas, visto que colocar a nossa fé na sua palavra maravilhosa, é ao mesmo tempo uma responsabilidade nossa. Deus envia a sua palavra e é pela sua fé na palavra que é dele que vão acontecer mudanças e transformações. Mesmo nas palavras que são promessas genéricas. O que são promessas genéricas de Deus? Já reparou que muitas coisas que Jesus diz é uma promessa genérica? Uma promessa que você pode aplicar às coisas que precisa. Por exemplo, versículos que toda a gente sabe. Mateus capítulo 7 versículo 7. Pedi e recebereis. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se abrirá. Não diz o quê? Não diz as coisas que você está obrigado a pedir ou não. Obviamente deverá pedir de acordo à vontade de Deus. Tem que pedir em conformidade com as suas promessas, em conformidade com a sua palavra. O que são as promessas de Deus? É o conjunto de declarações de Deus que são as linhas do estatuto da aliança que nós temos com Deus. Mas nós temos uma aliança com Deus. Absolutamente. Repara, há pouco tomamos a Santa Ceia. Quais foram as palavras que dissemos? O que é que Jesus disse? Tomai e comei, isto é, o meu corpo entregue por vós. E depois diz, tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança. O sangue que é derramado por vós, para se fazer uma nova aliança. Para se fazer uma nova aliança, teve que haver sangue derramado. Só que agora não foi mais o sangue dos animais do Velho Testamento. Foi o sangue do próprio Filho de Deus que veio aqui como homem, derramou o seu sangue para que essa aliança fosse estabelecida consigo. Deus já sabia todas as coisas que nós iríamos passar. Deus já sabe tudo o que nós estamos a enfrentar hoje. Deus sabe tudo e tem tudo preparado para amanhã. O seu sangue foi derramado para que você tenha vitória com Deus. Porque o mesmo sangue que foi derramado daquela cruz, foi porque naquela cruz foi cravada a derrota que o diabo lhe queria dar. Esta fé, esta confiança, é para os que são filhos. É para aqueles que creem. É para aqueles que recebem a sua palavra. É para aqueles que veem a importância e o valor extraordinário da palavra. A palavra sobre a qual Deus disse que vela para cumprir. Jeremias, no capítulo 1, ele diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu observo a minha palavra para a executar. Saber isso é próprio de alguém que cresceu espiritualmente para saber que em Deus não há variação, que em Deus não há falhas, que em Deus não há falta de nada. Deus não pode. Deus não pode. Deus não pode fazer, Deus não pode errar. Amém, irmãos?
Deus não pode deixar de cumprir a sua palavra. Jeremias 1,12, velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus não pode deixar de cumprir a sua palavra. As pessoas pensam assim, Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Há coisas que Deus não pode fazer. Já nem as deseja fazer e não pode fazer. Deus não pode deixar de cumprir com a sua palavra. Deus não pode errar, Deus não pode falhar. Deus não pode prometer e não cumprir. Não é próprio de Deus. Deus não pode fazer distinção de pessoas, não pode dar a todos uma coisa e ao outro não lhe dar. Não pode fazer isso. Deus não pode ser injusto. Deus não pode ser imperfeito nas suas decisões. Deus não pode fazer o mal. Deus não pode mentir. Deus cria as suas leis e os seus princípios e é o primeiro a cumpri-las, a executá-las. Veja que diferença com os homens. Os homens fazem as leis para os outros e eles são os primeiros a não as cumprir. Mas Deus não. Deus cria as suas leis, os seus princípios e o primeiro a executá-las é Ele. O reino dos céus é um reino de justiça. E a sua palavra é mais firme que os céus e a terra. Em Mateus 24, versículo 35, Jesus disse isso. Os céus e a terra, estes céus que vós vedes e esta terra que vós vedes, um dia desaparecerão. Mas as minhas palavras não passarão. Minhas palavras não deixarão de existir. O que eu disse, o que eu faço, falo, o que eu declaro é eterno, não muda. É nesta palavra que você tem a sua fé. É nesta palavra que você crê. É na palavra de um Deus criador dos céus e da terra e que tudo criou pela força da fé e da palavra. Que os mundos foram criados. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que os mundos foram criados pela fé e pela palavra. Colocando de acordo ao que está escrito, diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De modo que aquilo que foi feito, aquilo que se vê, não foi feito daquilo que é aparente, daquilo que parece. Não foi feito a partir das coisas físicas. Foi feito a partir da dimensão espiritual. Para aqueles que têm alguma dificuldade em perceber isto, Jesus veio demonstrar na totalidade, demonstrar de uma forma extraordinária o poder, a supremacia do poder da dimensão do Espírito sobre o mundo físico. Do poder de Deus sobre esta dimensão física. Do poder da sua palavra sobre a criação. Uma palavra dele. E os peixes vieram todos a correr para a rede, quase a arrebentar a rede e quase a afundar os dois barcos a pique que Pedro confiou e lançou as redes pela segunda vez depois de ter andado toda a noite sem pescar nada. Em Lucas capítulo 5, esta narrativa tão bela do que aconteceu. Jesus dá uma ordem, disse-lhe onde ele tinha que lançar as redes, lá no lugar do lago, do mais fundo do lago. Lança as redes ali, naquele sítio. E vais ver a pesca enorme que vai acontecer. E Pedro, contra todas as estimativas, todas as expectativas, todas as possibilidades, não era possível, não era a hora, não eram as condições, não havia nada, estava tudo contra, mas ele tinha dado a sua palavra, e Pedro disse, pela tua palavra, eu lançarei as redes. É nesta palavra que a nossa fé está colocada. É nesta palavra que a nossa fé tem que estar. Sua fé não está em religião, não está em rezas, não está em rezinhas, em oraçõezinhas, em coisinhas que lhe disseram, não está em costumes, não está em tradições. A sua fé tem que estar posta na palavra de Deus. É nesta palavra do Deus Criador dos céus e da terra, que tinha que estabelecer desde o começo como uma mensagem estruturante da própria palavra, da própria Bíblia. Como uma mensagem estruturante da nossa vida.
o que você crer no seu coração, o que você falar com a sua boca, a sua fé na palavra, se pedis alguma coisa ao Pai em meu nome, recebereis. Mais uma promessa genérica. Não diz tens que pedir isto ou aquilo, diz não, pede o que precisares. Ao longo da sua vida, ao longo da minha vida, ao longo da vida de todos nós, quantas coisas precisamos ao longo da nossa vida? Quantas coisas pedimos? Quantos problemas surgem ou surgirão um dia pelo caminho que nós precisamos de pedir uma solução? Será que Deus prometeu uma solução? Para problemas tão diferentes uns dos outros? Para situações tão diferentes que passamos pela vida fora, será que Deus prometeu uma solução? Em 1 Coríntios 10:13, ele disse, não há prova ou teste, problema, dificuldade, seja o que for, maior do que aquilo que possais suportar. Ou diria numa interpretação mais alargada, maior do que aquilo que vós possais resistir. Nós resistimos ao mal e ele foge de nós. E juntamente com o teste, juntamente com a tentação, juntamente com a prova, Deus dá o meio de saída. 1 Coríntios 10:13. Outra tradução diz, Deus dá livramento. Outra tradução mais antiga de Ferreira de Almeida diz, Deus dá o escape. Deus dá escape, livramento, saída, solução. Em nome de Jesus, não há nada que Deus não abra um caminho para você passar. Veio um problema, onde está a saída? Onde está a solução? A solução está em Deus e na sua palavra. Deus comprometeu-se na sua palavra a arranjar uma solução. Você pode começar já a agradecer, porque essa solução não vai falhar. Amém? Mas tem que ter a sua fé nesta promessa. Esta é a promessa de Deus. Se o mundo lá fora soubesse que Deus tinha prometido isto, que cada problema que enfrentar não vai estar sozinho nesse problema, mas Deus compromete a dar-lhe uma saída para isso, eu acho que as igrejas enchiam assim, e automaticamente era uma invasão tão grande. O mundo inteiro nas igrejas, nós tínhamos que ir pregar de megafone lá para fora, para os jardins, para as avenidas, para os lugares, porque o mundo ainda não percebeu. O mundo ainda não percebeu que as batalhas que tem, que as lutas que tem, as guerras que tem, os problemas que tem, estão a enfrentá-los sozinhos. Não porque Deus quis, mas porque eles não sabem que Deus prometeu isto na sua palavra. O Deus que não pode mentir prometeu que seja qual for o problema que vier, Ele dá-lhe uma saída. A saída pode ser de muitas maneiras. E não há na Bíblia 2 milagres iguais. Como não há 2 flocos de neve iguais. Vistos ao microscópio, eles são todos diferentes uns dos outros. Têm desenhos e padrões diferentes uns dos outros. Não há 2 flocos iguais. Não há 2 pessoas iguais no mundo criado por Deus. Deus não fez fotocópias. E Deus não fotocopia milagres. Deus tem um milagre para cada necessidade, para cada pedido, para cada um dos seus filhos, para as situações, sejam elas quais for. Peça a Deus o seu milagre. Porque uma coisa eu lhe garanto, Ele tem o seu milagre preparado para si. Mesmo antes do problema ter aparecido. Por alguma razão Ele é Deus, omnisciente. Já sabia hoje, já sabe antes, já sabe amanhã, já sabe as coisas que você ainda nem sequer imaginou, e Ele já sabe o que vai passar, já sabe o que vai acontecer, e já preparou uma saída para isso. Este é um dos exemplos da sua palavra e da sua promessa que nós olhamos e ficamos abismados com esta grandeza, com esta capacidade de saber antecipadamente, de prudência, de conhecimento e de estar preparado. Eu não conheço ninguém mais bem preparado que Deus. Deus está preparado para tudo. E eu não me estava a referir a Ele. Porque já nem sequer me estava a pensar nisso. Estava a referir-me a si e a mim. Deus está preparado para tudo na nossa vida. Amém, irmãos? Quando a Escritura diz que do caos, Deus ordenou pela sua palavra e começou a pôr ordem, a ordenar tudo, e que naqueles dias da criação, sejam dias, ou sejam dias 1000 anos, ou sejam dias que forem, a mim interessa-me o sumo espiritual dessa palavra, que diz que Deus tudo criou pela fé e pela palavra, foram os mundos criados.
se vamos criar alguma coisa, se vamos realizar mudanças, se vamos alterar o curso de situações, se vamos ser capazes de parar as ciladas de Satanás e preparar respostas e soluções para a frente, também vamos ter que usar os mesmos elementos da criação e do poder de Deus. Vamos ter que crer, que manter firmes quando não se vê nada, firmes quando está tudo em trevas, firmes quando está tudo às escuras, firmes quando não se vislumbra nenhuma luzinha ao longe e acreditar que essa vitória não falha de chegar às suas mãos. Crer na mudança, acreditar que não fica tudo na mesma, é o princípio da mudança para a vitória na vida daqueles que creem em Deus e na sua palavra. As coisas não vão ficar iguais. Nada vai ficar igual. Eu creio no poder de Deus para muito mais e melhor do que aquilo que você experimentou até hoje. Eu creio. Quantos creem? Então diga comigo, eu creio para muito mais e melhor. Deus tem preparado para aqueles que eu amo. As coisas que os olhos ainda não viram. As coisas que os ouvidos ainda não ouviram. As coisas que mesmo ainda nem chegaram ao coração humano. Deus já preparou para aqueles que eu amo. Quantos creem? Foi Deus que disse isso. Foi Deus que prometeu isso. Foi Deus que disse que se Ele é por nós, quem será contra nós? Estas são promessas de Deus. Promessas de Deus das quais a Bíblia está cheia, de homens e mulheres que acreditaram, que confiaram, contra todas as expectativas, e que Deus fez porque Ele tinha prometido e não pode falhar. Amém? Ao longo da Bíblia nós encontramos estes exemplos. Alguns exemplos são tão dramáticos, tão estarrecedores, tão impossíveis do ponto de vista humano, que nós olhamos para estes exemplos de uma forma que só nos remete para a adoração, só nos leva a adorar Deus. Não é possível. Não é possível reagir de outra forma, a não ser prostrarmos-nos e adorá-lo. Quem diria que uma velhinha de 90 anos ia dar à luz e ia nascer, tendo sido estéril toda a vida? Quem diria? Diga comigo, quem diria? Foi isso que Sara, mulher de Abraão, disse. Quem diria que na minha velhice iria eu amamentar um filho? Quem diria? O mesmo Deus que um ano antes tinha estado com Abraão e lhe disse, daqui a um ano vai nascer Isaac. Vai nascer o teu filho. E depois eles puseram-lhe o nome Isaac por ser uma risalta. E de facto foi uma risalta. Abraão com 100 anos. O mesmo Abraão que nesta escritura de Romanos capítulo 4, versículo 21, disse, enquanto ainda Isaac não tinha nascido, a Bíblia diz que Abraão se manteve certíssimo. Diga comigo, certíssimo. Certíssimo que aquilo que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Quer receber a bênção de Deus? Mantenha-se certíssimo que aquilo que Deus lhe prometeu, ou aquilo que você pediu a Deus, de acordo à vontade dEle e à sua palavra, é impossível não acontecer. Deus não o vai deixar mal, não o vai deixar envergonhado, não o vai deixar humilhado, derrotado, não vai deixar. Mantenha-se firme com Deus e creia nessa confiança do poder de Deus. O mesmo Deus que disse e os mundos foram criados. Esta palavra criativa agora foi dada para si. Deus pegou na sua palavra e disse, a minha palavra, tudo o que ela é enviada para fazer, ela faz. Porque a palavra do Deus Altíssimo é uma palavra criativa. Por isso é que na Bíblia a palavra de Deus é assemelhada a uma semente. É feita um paralelismo entre a palavra de Deus e a semente, porque a semente é lançada num campo e ela produz. A palavra de Deus, para tudo o que é enviado, ela produz. E a sua fé nesta palavra faz com que o potencial dessa semente brote, desenvolva, cresça e produza resultados. Amém?
Quando alguém fica certíssimo que aquilo que Deus lhe prometeu não vai deixar de acontecer, Deus é poderoso para o cumprir, essa pessoa recebe. A condição que está aqui é que a palavra de Deus misturada com fé produz resultados. Se não houver fé, a semente fica fechada em si própria e não produz nada. Veja quantas pessoas têm Bíblias em suas casas, algumas em encadernações caríssimas, nas suas estantes e bibliotecas. Nunca abrem as Bíblias, a semente está ali, a palavra do Deus Criador dos céus e da terra está ali, mas se não for aberta, se não for misturada com fé, não produz nada. Se não for colocada no seu coração e na sua boca para ser falada, ela não produz nada. Ela torna-se produtiva, criativa, poderosa, quando é guardada no seu coração. É um saco de sementes que se guarda no coração e que sai pela boca e produz vida. Amém? Quando Jesus falava, Jesus veio e uma das razões que Jesus vem é fazer uma demonstração portentosa desta realidade. Jesus veio provar isto, Jesus veio demonstrar isto em absoluto. E veio para nos ensinar todo esse conceito que estava perdido. Veio Jesus trazê-lo, ensiná-lo, preparar os discípulos, dizer-nos a nós, visto que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e criados à sua imagem e à sua semelhança, nós devemos aprender a operar dentro destes princípios, dentro destas leis que estão aqui. Sendo, diz Efésios capítulo 5 e versículo 1, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, a palavra de Deus é enviada para si, você pega nesta palavra, guarda no seu coração, fala com a sua boca e ela produz resultados na sua vida. Se falar a mesma palavra, vivendo nessa unidade com Deus, pensando igual, falando igual, agindo igual, seguindo nesse caminho, nessa unidade com Deus. A Amós 3:3 diz, podem dois andar juntos se não estiverem de acordo. Um dos problemas maiores que existe é a unidade. Mas Deus está principalmente a referir-se à unidade com Ele, à sua unidade com Deus. Viva em unidade com Deus. Viva em unidade com a sua palavra. Fala aquilo que a palavra diz de si. Fala aquilo que a palavra diz para si. Fala a promessa de Deus na sua vida. Fala a bênção de Deus através da palavra para si e veja os resultados. Afinal, você foi criado à imagem e semelhança de Deus para agir assim. Para fazer assim. Para ter esta mesma fé. Jesus, como eu disse, demonstrou esta verdade em absoluto. Tudo o que Jesus dizia acontecia. Não há nada que Jesus tenha dito que não tenha acontecido. Mesmo as coisas mais incríveis, mesmo as coisas mais surpreendentes. Aliás, viver com Cristo era ter uma surpresa contínua pelo caminho, quando Jesus andava de um lado para o outro e com os discípulos, porque tudo aquilo que acontecia ficava absolutamente dominado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela ordem que Jesus dava com a sua boca. O mesmo Deus que no princípio disse haja luz, estava aqui, no nosso meio, feito homem, a caminhar no meio dos homens, como um homem, reduzindo-se à humanidade, despindo-se da sua divindade, veio aqui como homem, porque não havia ninguém capaz de fazer essa demonstração. Amém? Não havia ninguém capaz de vencer a Satanás enfrentando o reino das trevas e vencendo e derrotando. Não havia ninguém que vivesse numa unidade tal com o Pai que pudesse dizer, eu e o Pai somos um. Ninguém se atreveu a isso. Não se atreveu Elias, não se atreveu Eliseu, não se atreveu Moisés, não se atreveu nenhum dos grandes profetas, homens, nem Josué se atreveu isso. E, no entanto, fez uma oração, deu uma ordem e o sol e a lua, um de cada lado, pararam até que a batalha retomou o seu curso a quase um dia mais até ao fim. Estamos a falar de gente poderosos em Deus. E, no entanto, nenhum se atreveu a dizer, eu e o Pai somos um. É tal o poder que o Pai entrega nas mãos de Jesus que não há nada
impossível para ele realizar. Imagine se fosse você que fosse naquele barco, naquele dia da tempestade. Em Marcos, no capítulo 4, no versículo 38, quando Jesus está a dormir no barco, os discípulos já estão aos gritos, a água entrou por todo lado, o barco está a começar a afundar-se, Jesus de repente é acordado pelos discípulos que diz, não te importas, nós morremos aqui. Ele levanta-se e repreende os ventos e o mar e parou tudo. Parou a tempestade, parou o vento, pararam as ondas, parou tudo. Eu creio, pessoalmente creio, que as ondas continuaram ainda a balançar um pouco até que estabilizaram, mas o vento parou assim, instantaneamente. A tempestade parou instantaneamente. O que é que aconteceu? À sua ordem, à sua palavra, milhões de anjos afastaram tudo o que estava a acontecer e todos os demónios estavam a causar aquilo. Aquela tragédia, aquela desgraça. Foi tudo afastado. O mar encapelado e perigoso, com ondas enormes que entravam pelo barco dentro, ficou como um rio sereno e tranquilo. Os discípulos prostraram-se aos pés dele e disseram, quem é este? Quem é este? Quem é este a quem nós adoramos? Quem é este que dá uma ordem com a sua palavra, com a sua voz, e as coisas mudam, as situações mudam, as doenças secam, as doenças desaparecem, a lepra morre, os perigos são destruídos, demónios afastam-se, a uma voz dele, a uma palavra dele. Quem é este? Bendito seja Deus. A seguir repreendeu os discípulos, porque ele já lhes tinha ensinado e já lhes tinha dito que eles tinham que fazer isto. Mas eles ainda não tinham bem assimilado o que, de facto, era para fazer, como fazer. Ainda estavam tomados no medo, tomados pela ventania, tomados pelo problema, e olhavam com olhos naturais para tudo e mais alguma coisa. Jesus olhava com olhos poderosos, sobrenaturais, sobre toda a realidade circundante, capaz de aplicar o poder de Deus às situações mais adversas. Que Deus nos ajude a olhar com esses olhos, em nome de Jesus, e a não viver só na força do nosso braço, a pensar que remando com muita força, remando mais depressa, remando mais forte, remando mais... chegamos lá. Se não for Deus a parar a ventania, não chegamos a lado nenhum. Amém? Mas este poder está disponível. Jesus esperava que os discípulos tivessem feito isso. Repreendeu-os e disse, homens de pouca fé, ainda não tendes fé. No versículo 40, Jesus repreendeu-os, diz a palavra de Deus. Vamos ver o versículo 40. Porquê estáis tão temerosos? Ou porquê, outra tradução diz, porquê sois tão tímidos? Outra tradução diz, porquê tendes tanto medo? Porquê não tendes fé? Ou seja, ele disse que se aplicasse fé naquilo que ele já tinha dito, na promessa que ele já lhes tinha dado, que eles teriam poder, que já lhes tinha dado poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo e nada lhes faria dano algum. Já lhes tinha dado poder, mas eles não saíram da promessa para a realidade. Não aplicaram a palavra na prática. Estavam tolhidos de medo a olhar para o problema, acometidos do medo, cheios de medo. E por causa desse medo iam ser afundados, iam ser mortos se Jesus não estivesse lá. Porque Satanás não estava a brincar, ele queria mesmo afogá-los. E ele não está a brincar contra a nossa vida, ele quer mesmo fazer mal. Mas eu pergunto, Deus não nos deu poder? Então essa cobra venenosa está amarrada em nome de Jesus. Esse Satanás está destruído em nome de Jesus. Sim ou não? Não há nada que ele possa fazer contra a nossa vida. Jesus demonstrou isto de uma forma categórica, extraordinária. Quando ele mandou os discípulos se sentarem, em João, no capítulo 6,
E no versículo 5 ele diz, todos se preparem para comer, sentem-se todos. Preparem tudo para que toda a gente coma. Só de homens eram 5.000 homens. A Escritura diz que Jesus pegou em 5 pães e 2 peixes. Quem sabia que eram só 5 pães e 2 peixes foram quem estava perto dele. A multidão não sabia nada. Não sabia que se preparavam para jantar de faca e garfo e guardanapo pendurado ao pescoço. Afinal, havia só 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus disse que iam comer todos. Se houve dia, se houve tarde nervosa para os discípulos, foi esta. Se houve tarde em que eles coçaram a cabeça toda, eu acho que coçaram em toda a volta, atrás, dos lados, em cima. Se houve tarde para os discípulos se coçarem, foi esta. Coçaram-se mais do que quando foram as pulgas na praga do Egito. Os piolhos, perdão. Coçaram-se que se falta. Porque ele disse, e agora? E agora? Tudo quieto. Ele disse. Diga comigo assim, ele disse. Ele disse. Deus disse. Deus disse. Imagino que alguns dos discípulos devem ter chegado a ver os outros e dizer, mas ele disse que toda a gente ia comer. Disse. Ele disse que é para dizer isso. Disse. Vocês disseram. Muito devagarinho, com muita calma. Preparem-se, sentem-se. Vamos a ver o que vem aí. Então há comida. Comida? Há um lanchinho de uma criança. 5 pães e 2 peixes. Mas eles não disseram essa parte. Essa parte não era para dizer. Essa parte já deixou de ser a sua responsabilidade. Você tem que saber distinguir entre o que é a sua responsabilidade e o que é a responsabilidade de Deus. A sua responsabilidade é crer. A sua responsabilidade é pegar nos 5 pães e 2 peixes e levantá-los para o alto e dizer, Senhor, eu te dou graças da multiplicação. E o que é facto é que a Bíblia aqui diz claramente que Jesus, no versículo 11, deu graças e agradeceu por aquela multiplicação. No versículo 12, comeram todos, eram só homens 5.000, sem contar mulheres e crianças. Os historiadores dizem que era à volta de 20.000 pessoas, comeram todos e sobraram ainda. Ele mandou apanhar tudo o que sobrou daquele jardim todo e tudo o que tinha sobrado, até não poderem comer mais. Foram 12 cestos. Deve ter sido para cada um dos apóstolos que estavam ali, que não acreditavam em nada, que levaram, carregaram com o cesto, que foi uma categoria. Toca a carregar com isso para tu aprenderes. Pedro, carrega um cesto desses. Isso é pesado. Mas leva tu, leva o João, leva o Tiago, leva toda a gente. Toda essa gente leva um cesto cada um, carreguem isso. E aprendam a não duvidar mais. Glória a Deus, amém. Que Deus faça isso consigo, em nome de Jesus. Vem um tempo em que Deus vai fazer isto. É tanta abundância, é tanto... Descarrega uma bênção tão grande e uma coisa tão grande que até o mais incrédulo tem que carregar um cesto das sobras. Bendito seja Deus. Quando Jesus dizia alguma coisa, dia comigo, e disse Deus. Em João, na Escritura, em João capítulo 9, no versículo 5, um cego de nascença. Primeiro há umas questões que os discípulos apresentam e depois Jesus então abeira-se do cego e diz, cuspiu para a terra, amassou um lodo, esfregou nos olhos dele. No versículo 5, 6, 7, Jesus dá ordem, diz ao homem, agora vai ao tanque de Siloé, lava-te e ficarás a ver. Ele acreditou, alguém o deve ter levado, porque o homem não via, não é? Era cego de nascença. Daquele tipo de cegueira em que nem sequer toda a parte dos olhos foi criada, foi feita. Há ali um déficit, há ali um problema tão grande. Se lhe faltou a parte de fora do olho, se lhe faltou a parte de dentro, se lhe faltou a córnea, se lhe faltou a íris, se lhe faltou, sei lá o que é que lhe faltava. Até se calhar quase que nem olho tinha. O que eu sei é uma coisa. Quando Deus diz uma palavra, não há maneira do diabo conseguir parar a bênção que vem aí.
E Jesus disse para ele ir ao tanque do enviado, o tanque de Siloé. Lava-te nesse tanque. O homem foi, e a Bíblia diz que ele voltou a ver. Voltou com uma visão perfeita. Foi tal a revolução que os fariseus ficaram loucos com este milagre. Andaram atrás do homem a perguntar se era mesmo ele. E a dizer na cara dele, não és tu. E o que era cego dizia, sou eu, sou. Mas ele era cego. Diz, mas era eu. Mas tu estás a ver. Pois estou, agora estou porque ele curou-me. Oh, palavra que ele disse. A maravilha de que nós podemos observar nesta palavra é que aquilo que Jesus disse, por mais improvável, por mais difícil, por mais impossível, não deixou de acontecer. Amém, irmãos? Tudo o que ele disse. Coisas difíceis. Sim ou não? A Bíblia está cheia, o Novo Testamento está cheio de situações difíceis para acreditar. João capítulo 11, Lázaro morto há 4 dias. Jesus chega e diz esta frase extraordinária. Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? João capítulo 11, versículo 40. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres em quê? Se creres na palavra, se creres na declaração de Deus daquilo que Ele prometeu que fazia, daquilo que Ele é poderoso para fazer. Se creres, verás a glória de Deus. E eles creram. Quando Jesus deu ordem para a pedra ser tirada, acha que eles creram? Disseram, não! Já são muitos dias, são 4 dias. Já cheira mal. Não mandes tirar a pedra. Mas Jesus mandou, disse, essa pedra tem que sair, porque Ele vai sair cá para fora. Hoje, você e eu dizemos assim, isto foi fácil. Eu queria o ver lá, junto. Eu queria vê-lo assim, que diz que é fácil, eu queria vê-lo assim, lá naquela hora, junto com aquelas pessoas todas, junto com aquela carga emocional negativa, de pranto em que a família estava a chorar ainda, em que tudo aquilo que tinha acontecido era impossível, e agora Jesus chega, passados 4 dias, e diz, tirem a pedra, que o Lázaro vai sair. Nunca tinha acontecido tal coisa. Mas Lázaro saiu. Porque Deus disse. E quando Deus diz alguma coisa, Ele não vai deixar de cumprir a sua palavra em nossa vida. Hoje, nesta série, eu gostava que você percebesse e soubesse que quando você mistura a sua fé com a palavra, quando recebe esta palavra no seu coração e a fala para a frente, não há problema nenhum, por mais difícil que seja, que Deus não altere. Mesmo coisas que às vezes levam tempo, Deus irá fazer acontecer. As pessoas desesperadas, as pessoas apressadas, as pessoas que não têm paciência nenhuma para ser capaz de ter resistência, de perseverar frente aos obstáculos e dificuldades, as pessoas que aos primeiros abanões no meio dos problemas saem logo disparados para qualquer lado, todas essas pessoas perdem os maiores milagres de Deus. Os maiores milagres de Deus são para aqueles que perseveram hoje, amanhã, no dia seguinte, no outro, que não vão se levantar, que não vão sair dos joelhos, que não vão sair da presença de Deus até ver o seu milagre. Que vão perseverar mesmo contra todas as estimativas contrárias. Que vão ficar firmes mesmo quando parecer impossível de acontecer o que Deus disse. Com se manter a olhar para o horizonte e a manter uma expectativa no coração que aquela bênção é sua e Deus que prometeu é fiel para cumprir. O Deus que prometeu é fiel para fazer acontecer a sua palavra. Não vai deixar de acontecer. E a diferença maior é nossa. Porque aquele grupo que saiu do Egito e que não creram,
a palavra não se cumpriu para eles. Mas os filhos que tinham nascido do deserto, os bebés do deserto, comandados agora por Josué, já não por Moisés, entraram na promessa de Deus. A promessa de Deus não ficou inválida para aqueles que creram, foi só inválida para aqueles que não creram. Ou seja, se você não misturar fé na palavra que Deus lhe prometeu, não vai acontecer. Não me interessa se alguém diga que é o maior crente, a pessoa mais crente do mundo. Estou um pouco importante com isso. Se você não misturar fé naquilo que Deus disse, não vai receber. Hoje é igual. A geração que caiu no deserto e morreram e foram sepultados nas areias do deserto, não creram. Quando viram os obstáculos, quando viram os problemas, quando viram os gigantes, quando viram as muralhas, quando olharam para ver as dificuldades que estavam pela frente, pensaram ou que Deus tinha enganado ou que os tinha enganado a eles. E acharam-se incapazes de conseguir vencer quando Deus tinha dito que eles eram mais que vencedores sobre aqueles problemas todos. Mas eles não conseguiram crer. E se alguém não consegue crer, não consegue agradar a Deus que prometeu. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé na sua palavra. A única coisa que Deus exige em absoluto do seu coração é crer nele. Ele disse, com certeza se cumprirá. Ele que prometeu é fiel para cumprir. E ele que prometeu tem todo o poder para o realizar. A única coisa que me pediu a mim é que eu tenha fé. E eu tenho fé, glória a Deus. Quantos têm fé? Então, se você tem fé, vai ver essa vitória na sua vida. Não comece a falar ao contrário, a duvidar, a andar para trás, para a frente, para os lados, para cima e para baixo. Fique firme, a olhar para a frente, a crer em Deus, a manter-se firme na sua palavra. A estar preparado e estar firme, com o coração firme e a falar com a sua boca a palavra da promessa de Deus. E essa vitória não falhará de acontecer em favor da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Mantenha-se em unidade com Deus, mantenha-se a agradecer a Deus, mantenha-se a louvar a Deus, mantenha-se a adorar a Deus e vai ver o seu milagre. Não vai falhar de aparecer esse milagre. Isso é para aqueles que creem. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E se crer, o que é que nós lemos hoje? Se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus é para aqueles que creem. Alimenta a sua fé hoje. Para aqueles irmãos que estão online, encha-se com a palavra. Encha-se com a fé no seu coração desta palavra. Lembre-se que mesmo as coisas mais improváveis, mais impossíveis, Deus as consegue fazer com toda a facilidade. Ele afinal não pediu muito, pediu só para você crer. Pediu para acreditar, para confiar nele, para lhe agradecer, para continuar firme com ele, mesmo quando não vê nada. Não viu nada ainda? Siga em frente. Vai ver. Se não desfalecer o seu coração, se não desanimar pelo caminho, se não se deitar para o chão, aos gritos que a água está a entrar pelo barco dentro, não faça essa figura. Amém? Siga em frente com o poder de Deus. Deus não vai deixar de manifestar a sua vitória em favor da sua vida. Precisa se manter firme com o poder de Deus, na fé, firme na palavra, firme a declarar essa palavra, firme a crer que Deus que prometeu é fiel e poderoso para fazer as coisas que disse que fazia. Amém? Quantos recebem essa palavra hoje? Querido Senhor, damos-te graças da tua presença e do teu poder. Damos-te graças dessa palavra produzir um fruto de vida eterna em nossos corações. Eu te agradeço de coração por essa palavra maravilhosa. Bendito é o teu nome. Diga comigo, Senhor, entrego nas tuas mãos a minha vida, para tu conduzires, para tu dirigires em teu poder, dirigires em tua vitória. Tu não desistes de nós. Tu não descrês dos teus filhos. Tu esperas da nossa parte, fazer a nossa parte, confiando em ti, para agir de acordo ao teu poder. Assim hoje entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, a minha vida e a vida dos meus irmãos. Vidas construídas sobre a palavra, construídas sobre a rocha,
firmados sobre a palavra que é mais firme que os céus e a terra. É nesta palavra que está a nossa confiança. É nesta palavra que nós falamos, declaramos e cremos de todo o coração. Hoje, em nome de Jesus, que essa palavra produza um fruto de abundância extraordinária no coração de cada um dos teus filhos. Declaro em nome de Jesus a minha fé nesta palavra em favor de todo aquele que crê, que ouve juntamente comigo, que recebe esta palavra em seu coração, para ativar o poder de Deus pela palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos agradecer, levante suas mãos para o Senhor para lhe agradecer. Meu Deus, nós te agradecemos de todo o coração o teu favor tão grande, os teus milagres em nossa vida. Como aqueles pães e peixes que apareceram da dimensão do Espírito, apareceram criados ali à frente, prontos a ser servidos, tudo feito na grandeza dos céus, na grandeza da dimensão do Espírito, tudo pronto a ser entregue, tudo pronto a aparecer, a manifestar-se fisicamente, pronto para ser recebido, pronto para ser saboreado. Ajuda-nos a saborear a vitória que já preparaste para os teus filhos, porque Deus é glorificado nas vitórias dos seus filhos. Eu te agradeço do coração e exaltarei o teu nome, na bênção do teu poder, na grandeza do teu poder. Eu te agradeço de todo o coração pelo teu favor sobre a nossa vida. Estenda a tua mão poderosa agora para sarar e curar de qualquer mal, qualquer enfermidade, qualquer sofrimento, qualquer dor ou mal-estar. Ordeno em nome de Jesus que toda a dor e mal-estar desaparecem e Deus cria vida nova, células novas, tecidos novos, órgãos novos, uma perfeita saúde. Daqueles por quem nós oramos, nas suas casas e famílias, desapareça toda a doença e que Deus opere milagres criativos de fazer aparecer órgãos perfeitos onde havia imperfeição. É Deus que registra cura total e perfeita em órgãos que já nem funcionavam. Pâncreas que não funciona está a ser sarado agora em nome de Jesus. Rins a funcionar em alguma percentagem com deficiência, ordeno que sejam sarados e curados na totalidade e perfeição. Olhos que funcionam numa percentagem apenas, sejam restaurados, renovados na perfeição de Deus e no poder de Deus, numa visão perfeita, tamanho perfeito, tudo perfeito. Ordeno em nome de Jesus a tudo ser restaurado hoje, como um dia de restauração, como um dia em que a vida de Deus é impartida sobre nós. Querido Deus e Pai, eu te agradeço por essa cura, Senhor. Eu te agradeço por essas curas prodigiosas, de olhos cegos a ver. Eu te agradeço por ciladas do inimigo ser destruídas. Eu te agradeço por portas abertas que Deus faz aparecer soluções e respostas daqueles que a Ele clamam, por soluções que aparecem, respostas que aparecem agora em nome de Jesus. Alguém está a ser sarado do seu olho esquerdo, completamente sarado, em nome de Jesus. Alguém está a ser sarado das suas mãos, dos seus braços, da circulação nas suas pernas, completamente sarado. Desaparece toda a dor, todo o mal-estar, todo o mau funcionamento da sua circulação é parado agora e ativada uma circulação perfeita, de cura perfeita, das maravilhas do poder de Deus. Ordena o poder de Deus agora, em nome de Jesus. Alguém a ser sarado da medula, da sua medula. Amém. Dores nos ossos que desaparecem, dores nas articulações que desaparecem, dores ao dobrar-se que desaparecem, hérnias discais que desaparecem,
2 hérnias discais que desaparecem, outra pessoa com hérnia discal que desaparece. Ordena em nome de Jesus alguém a ser sarado da cervical, a mover o seu pescoço, a sua cabeça, as dores ao dormir na travesseiro. Ordena em nome de Jesus que tudo isso para, tudo isso desaparece. Alguém a ser curado de Alzheimer, desaparece o Alzheimer fora dessa pessoa, dessa casa, da sua vida. Tudo isso é destruído pelo poder de Deus. Ordena a destruição de toda a doença pelo poder de Deus. Ser criada vida nova, vida com abundância. Em todo lugar onde chega a minha voz para orar, orando juntos, você e eu oramos, e desaparece essa enfermidade. Sai essa enfermidade dessa casa. Sai essa doença dessa casa. 3 pessoas doentes na casa, tudo ao mesmo tempo. Ordeno que isso desapareça daí para fora. Esse demónio te expulsa em nome de Jesus. Veio ele com mais 2 demónios rafeiros para assediar essa casa. Te expulsa em nome de Jesus. Ordeno que saia e desapareça a tua opressão. Dou graças a Deus. Isso. Bater com a pessoa à cama e levanta e diz: vem comer. Podes te levantar e estás curado e livre em nome de Jesus. Essa criança sarada em nome de Jesus. Completamente curada em nome de Jesus. Esse bebê é sarado e curado em nome de Jesus. Toda a dor desaparece, todo o mal-estar desaparece. Alguém com papos, com crescimento no corpo anómalo, desaparece isso em nome de Jesus. Seca e desaparece agora em nome de Jesus. Repreendo esse espírito de enfermidade. Cancro, seca e desaparece. Eu te repreendo e expulso em nome de Jesus. Nos seios, seca e desaparece tudo isso. Nos ovários, seca e desaparece tudo isso. Eu te dou graças, meu Deus, Criador dos céus e da terra. Quem pode parar o teu poder? Tu és Deus nos céus e na terra, naqueles que invocam o teu nome. E nós invocamos o teu nome. Levante suas mãos para o Senhor e diz: Senhor, nós invocamos o teu nome e adoramos o teu nome, para declarar a nossa fé em teu poder tão grande. Bendito é o teu nome, glorificado é o teu nome, exaltado é o teu nome. Eu te agradeço de coração. Diga comigo assim: creio que tu és a cura, Senhor. Creio que tu és a resposta, a solução em cada necessidade, em nome de Jesus. Quantos recebem? Receba em nome de Jesus. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com esse salmo que diz: creio que tu és a cura. E preparamos para entregar a nossa oferta. Hoje oramos em nome de Jesus que Deus abre portas. Diga comigo assim: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Oramos hoje para Deus abrir portas. Portas de soluções. Portas de resposta às coisas que pareciam que estavam fechadas à sua frente. Abrem-se essas portas. A minha oferta é para isso hoje. Se você tiver outro propósito no seu coração, faça o propósito que tiver, aquilo que já tinha pensado, pedir ou orar para Deus. Mas eu vou pedir que Deus abra portas aqui hoje. E que a oração que você estiver a fazer com Deus na sua oferta, não entregue uma oferta sem ter propósitos. Amém? Nem que o propósito seja apenas e só agradecimento. Se for só gratidão por tudo que Deus tem feito. Adoração, agradecimento por aquilo que já veio. Amém? E pode ser uma oferta de fé por aquilo que ainda não veio. Senhor, estou a agradecer-te já, estou a louvar o teu nome já, por antecipação, por alguma coisa que ainda nem veio. Pode fazê-lo com propósito. Amém, irmãos? Pode agradecer a Deus, como Jefté agradeceu a Deus com votos, também é possível, em nome de Jesus. Próximo domingo estaremos a falar de um voto que se fazia pela terceira série das festas que eram celebradas no Velho Testamento, as 7 grandes celebrações bíblicas, que congregam também em si 7 grandes promessas de Deus e as 7 mensagens principais da Bíblia. E Deus instituiu na sua palavra 7 grandes celebrações. Sabe qual é a última? Era a festa dos tabernáculos. Sabe porquê e o significado que tinha? É que o povo saía das suas casas uma semana para celebrar, faziam tendas, iam morar para um lugar.
fora do que era o comum da sua vida, do dia a dia. Amém? E durante 7 dias celebravam nesse tempo. Você sabia que a festa dos tabernáculos vai continuar a celebrar-se? Quem é que sabia? Mesmo durante o milénio? Agora é que apanhei alguns aqui, glória a Deus. Durante o milénio? Sim, está aqui escrito. Zacarias capítulo 14. Qualquer pessoa que conhece a Bíblia sabe qual é o capítulo 14 de Zacarias. E sabe que Jesus nessa altura, é a profecia acerca dele, será um só rei sobre toda a terra, um só será o Senhor e um só será o seu nome. E todas as nações andarão à luz da sua palavra e da sua glória. Zacarias 14:9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como uma planície de Seba e Remon. Desaparecem os montes, desaparece bem. A terra toda foi um aplanador gigante que aplanou tudo. Veja agora o que vai suceder e acontecer. No versículo 16 diz assim: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Quer dizer que haverá pessoas ainda num corpo como nós estamos agora. Agora estamos aqui. Haverá pessoas assim, com esse corpo, que vieram das nações, que escaparam daquela tragédia toda do Apocalipse. Amém? E que estão vivos nessa altura. Jesus, depois não há, durante o milénio não há morte. Durante o milénio não há envelhecimento nem há morte. Jesus vai reinar sobre toda a terra. A festa dos tabernáculos vai continuar a fazer-se em honra àquilo que Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, vamos então orar. Deus abre portas. Diga comigo: Deus abre portas hoje nas casas e famílias, no trabalho, nas empresas, nos empregos, na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Está escrito: não há justo desamparado, nem seus filhos a mendigar pão. E eu declaro essa promessa de Deus sobre a igreja, sobre as casas e famílias, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Bendito seja Deus. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Estenda a sua mão, oramos juntos. Diga comigo: em nome de Jesus, oro na fé da Tua palavra.